Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre Amazônia, projetos de integração. Nossa aula está dividida em dois grandes blocos. Primeiro nós vamos falar sobre o que era necessário para desenvolver a região amazônica. E no segundo momento, os principais projetos de integração da Amazônia. Nesse primeiro tópico, é importante dizer a vocês que o Brasil viveu durante muito tempo o que nós vamos chamar de ciclos econômicos. Era o que nós chamamos também de economia de arquipélago, ou seja, algumas atividades econômicas que sobressaíam em alguns determinados momentos do Brasil. Por exemplo, o primeiro grande ciclo econômico do Brasil foi o ciclo do pau-brasil, ou seja, a primeira grande atividade econômica que movimentou a economia do nosso país foi a exploração e venda do pau-brasil. O segundo grande ciclo econômico do Brasil foi o ciclo da cana-de-açúcar. O terceiro grande ciclo econômico do Brasil foi o ciclo do ouro, ciclo da mineração. Final do século XVII, quando os portugueses encontraram diversas jazidas minerais aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais. O quarto ciclo econômico do Brasil foi o ciclo do algodão, também chamado de ouro branco. Passa a ser um dos principais produtos da exportação a partir do século XVIII e início do século XIX. Quinto ciclo econômico do Brasil, o ciclo do café, um dos mais conhecidos, também chamado de ouro negro. Um dos principais produtos da nossa balança de exportação. Lembrem que na década de 30, quando o Brasil passou pelo processo de industrialização, nós éramos um país majoritariamente agrário exportador e dependíamos da venda, principalmente do café. Com a crise nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores, nós entramos em declínio aqui com a venda do café e o Brasil passou por um momento de transformação que acabou culminando com a nossa industrialização. O ciclo da borracha. Esse foi um grande ciclo econômico do Brasil. Importante dizer para vocês que esse foi um ciclo longo. Ele foi de 1870 até 1945, com duas fases. A primeira fase de 1879 a 1912 e a segunda fase
entre 1942 e 1945. Um importante momento da economia, principalmente da região norte. É aí que a gente situa a nossa aula de hoje. É a partir daí que a gente fala nessa nossa aula, que a região norte passou por um momento de desenvolvimento, principalmente por esse ciclo econômico, o chamado ciclo da borracha. Mais de 400 mil famílias do Nordeste migraram para regiões do Acre, regiões de Manaus, em busca de poder trabalhar nesse movimento do ciclo da borracha. A grande verdade é que a região norte do Brasil, ela conta com um grande vazio demográfico, a gente tem que pensar nisso, e em relação às outras regiões do Brasil, ela não tem o mesmo nível de desenvolvimento. Certo? A gente tem todo um contexto de não ocupação ali e também de não desenvolvimento de atividades industriais, enfim, a região realmente ela ficou aquém em relação ao desenvolvimento das outras. Por isso eu organizei para vocês aqui, para a gente entender um pouco desse processo da região norte, todo o seu processo de desenvolvimento, eu organizei uma linha do tempo para facilitar o nosso entendimento. Vou postar para vocês aqui, colocar para vocês a linha do tempo, de todos os processos envolvidos aí no desenvolvimento da região norte do Brasil. Primeira parte, de 1870 a 1945, nós tivemos aí então as duas fases do ciclo da borracha. Muito importante para a região norte, e o ciclo da borracha foi de 1950 a 1958, a construção da rodovia Belém-Brasília, importante para interligar a região. Na década de 60, projetos de integração e ocupação militar na região amazônica, avanço da fronteira agrícola e doação de terras para colonos, ou seja, o governo da época do Brasil já estava com uma ideia de ocupar a região norte, ocupar a região amazônica para que pudesse integrar para não perder. Essa era a grande questão. 1967, a criação da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e também da Zona Franca de Manaus. Falei no vídeo anterior sobre esse importante polo industrial da região norte do Brasil, que acabou gerando toda uma movimentação econômica diferente ali naquela região. 1970, nós tivemos a instalação do projeto RADAM, Reconhecimento da Amazônia. Qual era a grande ideia? Descobrir, a partir de estudos, as principais potencialidades da região. Estamos falando aqui em relação aos recursos naturais. Esse estudo foi importantíssimo para as atividades que foram desenvolvidas na sequência. O primeiro grande projeto foi o projeto Trombetas, 1979. Um projeto de exploração de bauxita, implantado em 79 ali no Pará, perto do rio, no Rio Trombetas, na margem do Rio Trombetas, na verdade. Esse foi um dos maiores empreendimentos da região, um dos que mais gerou emprego, um dos que mais movimentou a região norte do Brasil. 1980, projeto Grande Carajás, também um grande projeto de extração mineral, de ferro de alto teor, ouro, estanho, manganês, bauxita, níquel, cobre e minérios raros, ou seja, esse grande projeto liderado pela Vale do Rio Doce, na época do governo Figueiredo, foi importantíssimo para o desenvolvimento dessa região. Você pode acompanhar aí, perceber pelo mapa. Além de tudo, por conta do desenvolvimento do projeto Grande Carajás, também a região norte foi contemplada com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e a estrada de ferro Carajás, ou seja, todo o projeto também de infraestrutura acabou acompanhando esses projetos de exploração mineral. 1985, projeto Calha Norte. Na
verdade, um projeto de forças conjuntas da Aeronáutica, Marinha e Exército do Brasil para ocupar a fronteira do Brasil na região norte, cuidar das fronteiras e atender com infraestrutura as populações ribeirinhas e os índios do Brasil. 80% da população indígena do Brasil é atendida pelo projeto Calha Norte, que está em vigor até hoje. Vocês podem encontrar algumas informações nos sites do governo federal. Tem muita coisa sobre o projeto Calha Norte, muita informação interessante. Por último aqui, o projeto CIVAM. Na verdade, é um sistema de vigilância da Amazônia. Integra também o sistema de proteção da Amazônia, chamado CIPAM. É um projeto que foi discutido desde a década de 90, de 94, por ali, mas só foi implementado em 2002. É um sistema de monitoramento aéreo que leva em consideração as condições meteorológicas, condições de coordenação de emergência, tráfego aéreo. Na verdade, a grande questão é monitoramento e controle das ações de contrabando. É realmente uma integração de todo o projeto de vigilância das nossas fronteiras. E é estratégico, obviamente, na região norte do Brasil. Certo, gente? Esse é o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aprofundar um pouco mais. Eu queria deixar um desafio para vocês aqui. No período do ciclo da borracha na região norte, um projeto chamado Fordlândia, um projeto de Henry Ford, sim, aquele Henry Ford, foi instalado na região norte do Brasil. Pesquisem sobre isso. Deu certo? Não deu certo? O que vocês sabem sobre isso? Esse é o nosso desafio desse vídeo, dessa semana. Um forte abraço e tamo junto!